Bom dia a todos, aos nossos internautas, é um novo público que a gente tem cada dia mais no cenário da comunicação e da interação de conhecimento. Eu quero iniciar agradecendo ao meu querido amigo e empreendedor Douglas Flinto pela mais a oportunidade ímpar que ele me promove e trazer esse tema de CEO sustentável dentro de um conceito de agroética, eu acho que fica bastante oportuno. E a proposta dessa palestra com vocês aqui é falar sobre uma jornada histórica, uma evolução histórica dos acontecimentos marcadamente iniciado há 33 anos atrás, aproximadamente. Ou seja, vamos começar uma viagem lá em 1980. Para um heads up a vocês, como foi dado, a Sócrates é uma empresa que atua efetivamente na parte de análise de riscos, de uma maneira geral, compliance, due diligence, e eu executo a parte de executive coaching para todo tipo de profissional, independente do segmento de atuação. A minha vida como executivo, durante mais de 30 anos, me gerou essa grande expectativa que hoje eu também coloco em prática, que é suportar ou prover o suporte a pessoas de tal sorte que elas consigam atingir a excelência na sua performance. Mas começando a nossa jornada, então, a questão é: quais os fatores que determinam um CEO ser sustentável? Para isso, vamos ter a minha permanente inspiração. Eu sempre trago 3 modelos de inspiração. O primeiro, que é conhecido de todos, talvez pelos feitos, infelizmente não visto por todos, porque quando eu começo uma viagem dessa na época de 1980, a geração Y hoje, dos seus 25 anos, não teve o prazer que nós tivemos de conhecer esse brilhante CEO de uma carreira, chamado Ayrton Senna, onde a primeira grande mensagem que ele deixou foi a seguinte: eu tenho autorização de Deus para ser um vencedor. Ou seja, a primeira crença que um grande CEO tem é da sua real capacidade, e uma capacidade única que é concedida por uma única coisa ou força maior que tem sobre todos nós. Então isso já começa a fazer um diferencial competitivo para essas pessoas conseguirem conquistar os objetivos. Uma outra coisa que ele coloca é: se você quer ser bem-sucedido, precisa ter dedicação total, buscar seu último limite e dar o melhor de si. Isso não significa dizer que você viverá um único momento na sua vida inteira. Isso significa que quando você estiver vivendo os seus momentos, eles têm que ser vividos intensamente. Ou seja, dentro dos 3 pilares que sustentam, no meu ponto de vista, uma pessoa humana, que é o seu pessoal, o seu familiar e o seu profissional, esses 3 pilares precisam ser vividos intensamente, quando estiverem sendo vividos. Seja o melhor profissional quando estiver no momento profissional, seja o melhor chefe de família ou membro de uma grande família quando o momento for assim, e seja a pessoa melhor que você conseguir ser. Então, é dar de si o melhor em cada um dos pilares que você estiver vivendo. Mudando um pouco de modelo e passando agora para um modelo de inspiração de um grande homem também, que infelizmente abandonou esse mundo daqui, o nosso Steve Jobs. Ele disse: estou convencido de que cerca de metade de que separa os empreendedores de sucesso daqueles mal-sucedidos é a pura perseverança. Não adianta. Quem tenta, começa a perder. Quem determina vencer, já começou a ganhar. Eu acho que essa é a grande mensagem que Steve Jobs deixa dentro do cenário que ele criou, de uma modernidade. Eu acho que hoje não existe criança de 4, 5 anos de idade que imagine pegar para brincar um telefone que tenha disco e começar a tentar discar. Isso não existe mais, nem para essas crianças. A única coisa que ela vai querer é pegar qualquer coisa que se pareça
com uma tela de vidro, passar o dedo para fazer os movimentos que foram, sem dúvida nenhuma, popularizados pelo Steve Jobs. Então não há dúvida nenhuma que a perseverança é o segundo grande principal mote que fica nessa história. E para mim, o filósofo dos filósofos, que é o meu querido amigo chamado Gato. Talvez algum de vocês que estejam nos vendo não vão conhecer essa pessoa, que para mim é um grande cara. Ele nasceu junto com um dos filmes mais maravilhosos que eu já vi, que é Alice no País das Maravilhas, de um grande autor chamado Lewis. E o Gato, a uma determinada cena do filme, do desenho, ele diz: para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Então daqui eu quero tirar com vocês esse meu kickoff dizendo o seguinte: primeiro, acredite que você é capaz de fazer aquilo que você quer. Segundo, entenda esse objetivo, tenha o propósito de ser o melhor, mas o melhor do melhor, dê de si o melhor. Terceiro, com essa crença, tenha uma atitude perseverante permanentemente. E em quarto lugar, não desvie da tua rota. Não se deixe distrair com coisas que não vão dar resultado. Então esses são os meus 4 pilares que eu vou conduzir a minha palestra nos próximos 40, 50 minutos. Então, quando a gente começa a entender a evolução das competências e forças do CEO, para poder chegar na questão do CEO sustentável, como eu comentei, nós vamos lá para 1980. E eu trago de novo um grande competidor brasileiro no cenário automobilístico, que foi Nelson Piquet. E nessa época, Piquet se tornava bicampeão mundial de Fórmula 1, uma coisa maravilhosa. Todo mundo adorava o Piquet, adorava, como adoram até hoje. E não há dúvida que se nós formos estudar um pouco a performance, o mindset, top of mind desse cara, o que conduzia ele era competitividade, altamente competitiva. Uma persistência ímpar, exatamente aquilo que Steve Jobs falou agora. Liderança nata, ele conseguia comandar a equipe onde ele estava. E uma criatividade ímpar. Ele tinha ideias de mexer o carro que ninguém outro piloto tinha. Vamos pular um pouco, vamos agora para Ayrton Senna. Não está muito longe, já estamos chegando aí, final mais ou menos da década de 80. Ele foi 6 vezes campeão do famoso GP de Mônaco, Principado de Mônaco, corrida de rua. Com chuva não tinha outro piloto. O cenário completamente adverso para esse cara. Não há dúvida que aquelas características e forças pessoais que o Nelson Piquet tinha, ele também tinha. Só que ele tinha 2 outras coisas fantásticas. Uma era a coragem. Não tinha tempo ruim. Choveu, todos devem lembrar, Galvão Bueno dizendo: começou a chover, pessoal, Ayrton Senna será campeão. E por consequência de tudo isso, ele emblematicamente tinha um carisma ímpar. Ímpar. Talvez naquela geração, grandes símbolos de carisma tenham nascido. Um outro símbolo que inclusive foi namorada dele foi a Xuxa, né, que até hoje é um símbolo de carisma. Só que passado um tempo, agora em 2012, menos de um ano atrás, começa a surgir uma nova figura no cenário automobilístico com características de liderança, que é um cara chamado Sebastian Vettel. Uma coisa que todo mundo diz, que o alemão é frio, o alemão é calculista. Vejam se esse cara é. Quando ele é campeão em 2012, ele chama a equipe e trata a equipe com a mais alta equidade. Ele trata plenamente a equipe com integridade. Não é aquele estrelismo que o Senna tinha, ou que o Nelson Piquet tinha, ou que o Nigel Mansell tinha, mas sim uma forte humildade e uma modéstia ímpar, e dizer que ele só foi campeão porque aquele pessoal que estava arrumando o carro dele fez ele ser campeão. Ou seja, ele era parte integrante realmente de um time.
Então reparem como começa a mudar. Pessoas que criaram valores de exemplo de executivos para os CEOs que naquela época estavam sendo formados. Vamos imaginar que um rapaz de 20 anos de idade, à época, hoje, um jovem rapaz de 50 anos de idade, ele está trazendo todos esses valores. A coragem, a determinação, o carisma, mas poucos têm um pouco de humildade. Poucos têm a equidade. Poucos têm a modéstia. Talvez CEOs um pouco mais antigos é que tenham tomado a decisão há 10, 11 anos atrás de fazer o desligamento do nosso amigo empreendedor Douglas Flinton. Porque eles não tinham a dimensão da integridade inserida no modelo deles. Então, em confronto à falta, eles fizeram talvez um grande benefício a nós, tirando Douglas, que gerou a oportunidade de termos o contato do Instituto Brasileiro de Ética nos Negócios. Aqui começa, então, um novo cenário de um grande empreendedor, que é um novo modelo de CEO. Vamos ainda continuar em 1980 e poucos, vamos para 1984. Jogos Olímpicos de Los Angeles, nos Estados Unidos. Característica principal desses Jogos Olímpicos: a União Soviética, à época, boicotou a sua presença nos Jogos Olímpicos. E, por consequência disso, os Estados Unidos passaram a ganhar um quadro de medalha insuperável. Foi insuperável o volume de vitórias que os Estados Unidos conseguiu nessas Olimpíadas de Los Angeles. Neste momento, a McDonald's, uma das maiores redes de fast food, como todo mundo conhece, tinha feito um planejamento estratégico para os Jogos Olímpicos, dizendo que a cada medalha que os Estados Unidos ganhasse, o McDonald's iria dar um sanduíche. Então, cada tipo de medalha, ouro, prata e bronze, valia um brinde no McDonald's. Obviamente que dentro daquele cenário completamente diferente do planejado, o McDonald's teve que honrar um dos grandes prejuízos da sua história, gerando um volume de sanduíches, refrigerantes e sucos enorme, o que gerou déficit no projeto Los Angeles 84 do McDonald's. Isso demonstrou que a falta de agilidade dos executivos a um cenário adverso, que eles não tinham essa mobilidade, fez com que o McDonald's tivesse esse problema. Ou seja, não estavam preparados para a adversidade. Os cenários naquela época eram muito estáveis, eram muito tranquilos. O poder econômico era muito previsível para quem conseguia olhar um pouco mais alto. Vamos seguir a nossa viagem e vamos para 30 de setembro de 1980, quando é publicado o padrão de Ethernet. Vamos lembrar o seguinte: sem o padrão da Ethernet, nós não estaríamos neste momento fazendo uma palestra via internet. Ou seja, fazem 30 anos que isso começou a ser realidade. Hoje nós não sabemos mais viver sem isso. E o interessante é que isso começa dentro da Xerox, através de um funcionário da Xerox chamado Robert Metcalf. Ele sai da Xerox, pede demissão da Xerox e convence a Xerox e duas outras empresas a investirem na definição de um padrão de tecnologia de redes locais. O maior exemplo de visão de futuro. Aí começam os empreendedores. Olha que cenário que essa década de 80 produziu para os homens que estão se formando CEO ao longo dela. Mas não foi uma coisa tão maravilhosa. As corridas eram fantásticas, as superações eram incríveis. Na própria parte de Los Angeles, os Jogos Olímpicos, um português venceu a maratona, um português ou espanhol, depois de ter ficado 5 anos
sendo informado pelos médicos que ele jamais ia conseguir correr. O cara foi de superação. Era a época das superações. Todo mundo superava tudo. Não existiam limites. Esse modelo mental de alteração dos seus limites começa a chegar a cenários completamente diferentes. Em 1983, janeiro de 83, a Apple, computer na época, porque hoje não é mais computer, hoje chama-se Apple, ou seja, porque ela abriu a cabeça completamente, lança Macintosh, computador Macintosh, com conceito pessoal. E a IBM não acreditou nisso. Continuou investindo nos mainframes enormes. Tempos depois, a IBM sente que entrou num vetor errado. Por quê? Porque o mindset da IBM era poder. Ela era líder do mercado, era top of mind de todo mundo. Quem falasse em informática na época, falava de IBM. Ninguém falava de outro lugar que não fosse IBM. Sem dúvida nenhuma, era um grande gigante. Deixou de ser. E agora volta a ser novamente um grande gigante. Porque se adaptou a novos cenários. E o novo cenário começou a ser: você será desafiado por alguém. Esteja preparado para isso. Vamos seguir para 7 de outubro de 1984. Nasce o primeiro bebê de proveta do Brasil. Quem imaginava cuidar do negócio desse? Como é que passa a cabeça agora dos homens de negócio que estão comandando organizações, que têm planos de saúde, que têm fundos de previdência privada? Como é que passa a cabeça deles? É o seguinte: eu vou aceitar agora no meu plano de saúde crianças que são nascidas de proveta. Muitas pessoas começaram a sofrer choques culturais disso. E esse choque cultural gerou transições enormes. Semana passada eu tive a oportunidade de escutar uma reportagem que estão discutindo clonagem. Mas agora é clonagem de célula-tronco. Não se discute mais clonagem de um animal, a ovelha Dolly. Isso não é mais principal. Agora é da célula-tronco. Aquela célula que tem a capacidade de se transmutar, se transformar para qualquer órgão do corpo humano. Aonde vai a criatividade, a inovação, a visão futura da máquina do homem? Não tem mais limite. Os lugares que eram proibidos estão rompidos. Não existe mais limite agora. 1985, identificado por climatologistas o buraco da camada de ozônio. Logo em seguida nasce a Eco 92. Começam os CEOs agora a serem responsáveis pelos atos que eles fazem, pelos investimentos que eles fazem e agridem o meio ambiente. Fazer um investimento que joga um volume de partículas na atmosfera, que antigamente era geração de emprego, que era um espetáculo, cena que se viu muito nos filmes americanos, deixou de acontecer. Agora investir tinha que se preocupar. Nasce um modelo econômico por trás disso, que é créditos de carbono. Os países extremamente desenvolvidos começam a olhar os em desenvolvimento como uma oportunidade de salvaguardar os volumes maciços de carbono que eles diluem na atmosfera. E começam a querer discutir questões de ocupação e desenvolvimento dos países em desenvolvimento, de tal sorte que esses novos não gerassem a poluição que eles geraram. Então, passou a ter uma disputa de um novo modelo de poder. É quem pode fazer e como está fazendo. Não bastasse isso, em 1989, em novembro de 89, o maior símbolo dos limites na atualidade daquela época cai, a famosa queda do Muro de Berlim.
Nesse momento, aquela empresa que em 1984, lá nos Jogos Olímpicos, tinha tido um grande problema financeiro com os Jogos, toma a decisão de ocupar a Ásia e a União Soviética. A fila da inauguração do McDonald's de Moscou, eu recomendo que vocês vejam a história na internet, é inacreditavelmente gigante. Um povo inteiro entendendo que eles tinham o direito de comer um sanduíche. McDonald's. Pão com carne. Ali em cima era muito mais do que pão com carne. Era um modelo mental. Imaginem o CEO da McDonald's, lá nos Estados Unidos, tomando a decisão de dizer o seguinte: vamos entrar na União Soviética, vamos entrar em Moscou, na Rússia, vamos ir para a China. Como é que esse CEO escolhe os executivos, os profissionais que vão trabalhar em Moscou? Quantos eram os profissionais que diziam, eu quero ir para Moscou? Você que está nos escutando, você toparia ir para Moscou naquela época? Eu pergunto hoje, você topa ir para a África? Você topa ir para Angola, Moçambique? Quem sabe daqui a 10, 15 anos, nós não vamos estar falando exatamente, meu Deus, olha só que cenário gigantesco. Existem hoje, sim, muitos brasileiros que estão indo para lá. Da mesma maneira que existiu o processo migratório dentro do Brasil, daqueles aventureiros gaúchos, conterrâneos meus, que saíram do Rio Grande do Sul e desbravaram Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, com toda a cultura agrícola brasileira, e que levaram não só a tecnologia de como preparar o campo, mas levaram garra, levaram aquelas coisas que nós vimos que a Ayrton Senna tinha. Vimos também que eles levaram uma coisa que o Vettel tem, que é a humildade, a seriedade e a perseverança. Então, essa foi a grande época de romper as barreiras. Não existem mais limites. Só que começa a mudar um pouco. A falta de limite gerou uma sensação de eu posso tudo, eu quero tudo, vai ser sempre maravilhoso. E aí, em 11 de setembro de 2001, os CEOs passam a focar segurança física de suas instalações por conta do atentado terrorista a Nova York das Torres Gêmeas. A cabeça de um CEO que estava aberta para tudo, para o desenvolvimento, começou a ficar preocupada com um cenário de insegurança, insegurança não de saúde, mas insegurança mesmo, de mortes, assassinatos, atentados terroristas. Quem lembra do famoso problema das cartas? Quem tinha, à época, coragem de abrir uma carta que não soubesse definitivamente de onde vinha e quem tinha enviado? Sério, muito sério. Começam, então, a ficar os CEOs expostos a cuidar de todos os seus profissionais. Quem tinha que tomar as decisões era o CEO. Eu vou investir numa planta, eu vou investir numa unidade industrial, mas com que nível de segurança? Os investimentos mudaram de tamanho. Em outubro de 2001, talvez um cenário pior tenha acontecido, que foi os escândalos financeiros da Enron e da Xerox. Mudou o estado mental do CEO. O CEO, que vinha sendo um todo-poderoso, passou a ser observado pelo board de todas as empresas. Uma das maiores empresas de auditoria externa do mundo, Arthur Andersen, quebrou, fechou. Não por problema financeiro, em absoluto, por um problema puro de credibilidade. Esse foi o grande momento onde os CEOs deixaram de ter o poder. Eles passaram a ter que olhar aquilo que Vettel faz hoje. Eu faço parte de um time. Eu posso liderar o time, mas eu não mando na vida desse time, como todos achavam. Até mesmo um grande homem que eu admiro muito, Jack Welch,
teve um enorme problema quando veio a público a sua separação, o seu divórcio. E que para poder fazer a divisão de bens, isso teve que ser exposto ao judiciário americano do gigantesco acordo de saída que ele havia feito dentro da GE. E que não era de conhecimento pleno de todos os acionistas da GE. O homem considerado o maior CEO, o qual eu admiro indubitavelmente. Quão ético ele foi, quão sustentado ou sustentável foram as suas ações ao longo do tempo que ele praticou. Grandes empresas passam a ter suas operações observadas pelo mundo, no mundo todo. As operações que aconteciam nos Estados Unidos estavam sendo olhadas pelo Brasil, as operações estavam sendo realizadas na Europa, o Brasil e os Estados Unidos olhavam, as operações do Brasil eram olhadas pelo mundo todo e continuam sendo olhadas pelo mundo todo. Tivemos o problema da Parmalat. E isso não está circunscrito apenas a algumas empresas, é uma questão de comportamento. Então, aqueles CEOs que estão nos escutando, eu diria, você já fez a sua reflexão se o seu comportamento está sendo efetivamente sustentado dentro do padrão da ética que o teu segmento de negócio exige? E vamos lembrar que ética é uma questão de atitude, integridade é uma questão interna de você. Os CEOs passam a ter responsabilidade real sobre a cadeia de suprimento. Não dá mais para dizer, a minha empresa é perfeita. Não importa, o que o meu fornecedor faz, não quero saber, não, acabou isso. Nestlé, uma das mais brilhantes empresas que eu conheço, teve problemas lá para o lado da África, com um fornecedor que tinha trabalho escravo, trabalho infantil. Ou seja, nós que atuamos no segmento de negócio, nós precisamos olhar além das nossas fronteiras. A nossa dimensão agora é a dimensão da cadeia completa. Da hora que eu pego o meu fornecedor e o contrato, eu tenho que saber quem é ele. Até a hora que eu levo o produto e entrego para um cliente meu. Lamentavelmente, no Rio Grande do Sul, de onde eu acabo de chegar, algumas semanas foi alvo da mídia, com toda a propriedade, que tem que ser dito isso, do problema do leite. E lendo uma correspondência de um amigo gaúcho, fiquei impressionado. Ele comentava que, buscando desenvolver, ampliar na cidade onde ele vive, no interior gaúcho, um projeto de preparação dos telhados das casas para o frio e para o calor, utilizando as caixas de leite. Ele tem um volume de caixas guardadas e abertas em casa para fazer esses telhados, as laterais, muito grande. Ele resolveu, então, pegar essas caixas que já tinham sido consumidas e olhar e verificar qual o lote era. Qual conclusão vocês imaginam que ele chegou? É essa mesmo. Ele e a família toda, incluindo o pai de 86 anos, beberam pelo menos 20 caixas de leite contaminado. Qual a agressão que poderia ter sido feita? Isso é culpa da empresa que embalou o leite, que preparou o leite? Segundo, talvez, alguns, não. Porque não foi ali no processo, foi lá atrás. Foi na parte da pessoa que produzia o leite, que entregava para um transportador, que dizem que contaminava o leite. Não importa. O importa é que a cadeia foi contaminada. Quem controlava a cadeia? É o consumidor que compra uma caixa de leite por dia ou por semana? Vamos imaginar uma população de baixa renda que sofre nos hospitais.
Se tivesse tido um problema de saúde maior, qual a responsabilidade desse CEO sustentável na cadeia de saúde do seu cliente consumidor? Ou seja, o CEO exposto é sinônimo de CEO sustentável. O CEO que fica escondido atrás de um cenário ou blindado dentro de sua empresa, estejam certos que ele não é mais sustentável. Ele não conseguirá se sustentar por uma carreira duradoura por mais de 1 ou 2 anos. Ele precisa enxergar um mundo diferente. E dando continuidade, eu vou trazer agora algumas palavras, algumas informações de um estudo que me impressionou bastante, feito pela Pricewaterhouse, uma líder do mercado, não só de auditoria, mas consultoria e principalmente em pesquisas, que eu recomendo a todos, é um material disponível na internet, onde eles apresentam um conceito do que está passando na cabeça desses CEOs agora. Esses CEOs que estão se expondo. Primeira coisa que é identificada é que o Brasil é o terceiro país mais citado para crescimento das empresas nos próximos 12 meses. Olha o volume de exposição que o Brasil passa a ter. Por consequência, olhem a exposição que o CEO terá. Se derrapar da curva, vai sair da pista. Para as empresas brasileiras, a expansão vai acontecer nos Estados Unidos, na Alemanha e na China. Olhem a exposição que esse CEO vai começar a ter, dizendo o seguinte: eu vou passar a visitar a China. Qual é a dimensão de conhecimento da cultura chinesa que ele tem hoje? Outra coisa, o grau de confiança do CEO brasileiro, de crescimento das suas receitas, caiu. Ele começa a entender que a coisa não é mais do jeito só que ele quer. Existem outras variáveis que estão interferindo dentro do modelo. Um deles pode ser, inclusive, o leite contaminado. Qual é a credibilidade que nós temos hoje para comprar um leite? É só o leite daquelas empresas? E o extrato de tomate? Com o tomate custando R$12 o quilo no Rio de Janeiro há um mês atrás, quem fez extrato de tomate pagava quanto? Aditivou, não aditivou? Dá liberdade a pensar qualquer coisa. A escassez de talento no Brasil é um fato. O aumento da carga tributária no Brasil, sabidamente, é um fato. Infraestrutura precária, excesso de regulação. Estava chegando agora aqui em São Paulo, no táxi, peguei o jornal e li que a Dilma está, aspas, determinando o não aumento da tarifa de ônibus do estado de São Paulo, na cidade de São Paulo. Isso é um claro impacto direto na iniciativa privada. O ônibus é uma concessão, sem dúvida nenhuma. Mas e os custos da empresa de ônibus? Onde é que ficam? Como é que um empresário toma a decisão de continuar investindo nesse segmento onde não existe uma regra clara? Onde a presidente da República diz que não será aumentada a passagem. Para controlar a inflação? Claro que tem que controlar a inflação, mas esse é o mecanismo? Ou é reduzindo os gastos governamentais, que nós sabemos para onde é que estão indo? Tem que revisar. 86% dos CEOs brasileiros fizeram redução de custos nas suas empresas. Redução de custo, na maioria das vezes, chama-se desligamento de profissionais. O importante nesse conceito que aconteceu nos últimos 12 meses é que apenas 38% tinham pensado fazer, ou seja, fizeram alguma coisa planejada. O que se diz hoje é que 58% está pensando em fazer.
O modelo está mudando. Por consequência disso, a visão desses CEOs tem que ser melhorar o desempenho dos mercados que são chave para o futuro dos seus negócios. Não tem mais jeito. Aquela história que nós vimos alguns anos atrás de reengenharia, qualidade total, vai voltar. Sustentado através por modelos diferentes como Six Sigma e Lean e outros que venham a aparecer, mas vão ter que alterar para melhor o desempenho das suas organizações. Buscar estabilidade e mais certeza no ambiente doméstico. Eles precisam estar mais próximos do que está acontecendo realmente no país. Essa movimentação dos portos, eu acho que é uma grande oportunidade para os CEOs se reposicionarem diante dos governos para poder obter as autorizações que materializem os investimentos. Eu considero que o motorista de táxi é uma fonte de conhecimento enorme, porque eles têm contato com várias pessoas, inúmeras pessoas. E o motorista que me atendeu muito bem hoje, profundamente educado, nós estávamos falando que, por forças ter passado próximo a uma igreja, que a igreja estava começando a festa junina no dia 31 de maio. Então, não era bem junina, era maiana, alguma coisa assim. E eu falei para eles, é importante, eu acho que quanto antes conseguir recursos que façam frente às obras de caridade, às obras assistenciais da paróquia, são sempre importantes. E ele me disse, na minha paróquia também, a mesma coisa. O nosso pároco é muito bom e ele, todo final de semana, ele presta conta do dinheiro que é arrecadado. Ele mostra o que está acontecendo com o dinheiro. Só que ele reclama tanto, eu digo, não entendi, qual é a reclamação dele? É que ele diz que para ele dar continuidade às obras que precisam de ampliação, ajudar alguma creche, uma coisa ou outra, para ele conseguir as autorizações, ele sempre precisa dar um jeitinho que Deus não gosta. Eu não sei bem o que ele quis dizer, acredito que talvez vocês saibam, eu ainda não cheguei a esse nível, talvez, intelectual dessa interpretação. Mas isso me frustrou profundamente. Nós estamos falando de uma igreja. Sabe lá que tamanho é a paróquia? Imaginem agora quando nós estivermos falando de desapropriações gigantescas para rodovias, para pontes, viadutos, para a infraestrutura dos portos. Quantos padres vão ter que rezar mais? Por isso que eu falo que as prioridades novas para o CEO são reconfiguração de operações para atender às necessidades de mercado, mas profundamente. Lembrando que uma das necessidades de mercado é a ética e a sua integridade. Poder de influência e impacto no ambiente. Não é ambiental, é no ambiente, é na sociedade, é na cultura, é no desenvolvimento humano, na formação de opinião. Permanente busca de autoconhecimento e aprimoramento. Não vai conseguir fazer coisa diferente se continuou parado onde estava. Estudar, se desenvolver, é obrigação do ser humano. Criação de um fórum de discussões de ideias. Não pode mais se discutir a pessoa. Nós temos que discutir as ideias. Gerir, orientar e motivar os colaboradores. Aqui eu diria que eu vou fazer um parêntese. A motivação é individual. O que nós temos que fazer é a inspiração para que as pessoas se motivem. E ele tem que gerar e orientar as pessoas para que, com a inspiração dele, eles tenham motivação. Por isso que eu sempre trago quem são meus inspiradores, para que eu esteja sempre motivado a fazer o que eu acredito. Gerar resultados de curto, médio e longo prazo. E o longo prazo é para todos.
não é para ele. Não é o plano de previdência dele. É para todos. É o legado que ele vai deixar. Capacidade de se moldar ao cenário atual, acompanhando as suas transformações e assim conseguindo os resultados desejados. E o resultado desejado é da sociedade, não é da organização. Então, com isso, amigos, eu deixo a reflexão de identifique se os propósitos que vocês têm estão perfeitamente alinhados com o propósito de ser um ser vivo, inteligente e atuante. Obtenha os seus objetivos e conquiste os seus objetivos, deixando pelo menos um legado para alguém que não seja um parente direto seu. Deixar legado não é dar dinheiro, é transferir conhecimento. Então, mais uma vez, ao Instituto Brasileiro de Ética dos Negócios, na pessoa do meu amigo empreendedor Douglas Flinto, muito obrigado pela oportunidade e me coloco à disposição de todos que queiram, agora ou posteriormente, um contato. Muito obrigado a todos.